Para entender a passagem das eras, nós comprimimos todo o tempo em um único ano cósmico, com o Big Bang em 1º de janeiro. Cada mês aqui representa um pouco mais de 1 bilhão de anos. A Terra só se formou quando se passaram 2/3 do ano cósmico. O nosso entendimento da história da vida é muito recente. Ocupa apenas os últimos segundos de 31 de dezembro, aquele pequeno ponto branco abaixo à direita no calendário cósmico. O que aconteceu na Terra pode ser mais ou menos típico da evolução da vida em muitos mundos, mas, em seus detalhes, a história da vida na Terra é provavelmente única em toda a galáxia Via Láctea. Os segredos da evolução são tempo e morte. Tempo para a lenta acumulação das mutações favoráveis e morte para dar lugar a novas espécies. A vida na Terra surgiu em setembro no calendário cósmico, quando nosso mundo, ainda violentamente machucado e cheio de crateras por sua origem violenta, podia parecer um pouco com a Lua. A Terra tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. No calendário cósmico, ela se condensou de gás e poeira interestelares por volta de 14 de setembro. Sabemos pelo registro fóssil que a origem da vida aconteceu logo depois, talvez por volta de 25 de setembro, mais ou menos. Provavelmente em lagos e oceanos da Terra primitiva. As primeiras coisas vivas não eram tão complexas quanto um organismo unicelular, que já é uma forma bem sofisticada de vida. Não, os primeiros agitos de vida eram muito mais humildes e aconteceram no nível molecular. Naqueles dias iniciais, os raios e a luz ultravioleta do Sol estavam quebrando as moléculas simples ricas em hidrogênio na atmosfera primitiva e os fragmentos das moléculas se recombinaram espontaneamente em moléculas cada vez mais complexas. Os produtos desta química primitiva foram dissolvidos nos oceanos, formando um tipo de sopa orgânica com um aumento gradual de complexidade, até que, um dia, acidentalmente, surgiu uma molécula que era capaz de fazer cópias grosseiras de si mesma, usando como blocos de montar as outras moléculas da sopa. Isso foi o ancestral do DNA, a molécula mestra da vida na Terra. Ela é feita de 4 partes moleculares diferentes chamadas nucleotídeos, que constituem as 4 letras do código genético, a linguagem da hereditariedade. Cada um dos nucleotídeos, os degraus na escada do DNA, é de uma cor diferente neste modelo. As instruções passadas são diferentes para organismos diferentes, por isso organismos diferentes são diferentes. Bom, uma mutação é uma mudança de um nucleotídeo, uma escrita errada das instruções genéticas. A maioria das mutações escreve bobagens genéticas, como era de se esperar, porque são aleatórias. São inofensivas para a próxima geração. Mas pouquíssimas, acidentalmente, fazem mais sentido do que as instruções originais e ajudam a evolução da vida. O DNA é aproximadamente 1 bilhão de vezes menor do que vemos aqui. Na verdade, cada uma destas coisas que parecem um pedaço de fruta é um átomo. Sem as ferramentas da ciência, a maquinaria da vida seria invisível. Há 4 bilhões de anos, os ancestrais do DNA competiam pelos blocos de montar moleculares e deixavam cópias grosseiras de si mesmos. Não havia predadores. A matéria da vida estava em toda parte. Então, os oceanos e as poças turvas que enchiam as crateras eram para essas moléculas um jardim do Éden. Com a reprodução, mutação e seleção natural, a evolução das moléculas vivas estava acontecendo. Variedades com funções especializadas se uniram, formando um coletivo. A primeira célula. A sopa orgânica finalmente devorou a si mesma. Mas nessa época, as plantas tinham evoluído, capazes de usar a luz do sol para fazer seus próprios blocos de montar. Elas deixaram as águas verdes. Um grande número de plantas unicelulares se uniu, os primeiros organismos multicelulares. Igualmente importante foi a invenção, só acontecida em novembro, do sexo. Ele foi descoberto por acaso pelos micróbios. Em 1º de dezembro, as plantas verdes tinham liberado grandes quantidades de oxigênio e nitrogênio na atmosfera. O céu é feito pela vida.
E então, de repente, em 15 de dezembro, houve uma enorme proliferação de novas formas de vida, um fato chamado de explosão cambriana. Sabemos pelo registro fóssil que a vida surgiu logo depois da formação da Terra, sugerindo que a origem da vida pode ser um processo químico inevitável em incontáveis planetas como a Terra através do cosmo. Mas na Terra, em quase 4 bilhões de anos, a vida não avançou além das algas. Então, talvez formas mais complexas de vida sejam mais difíceis de evoluir, mais difíceis do que a própria origem da vida. Se isto está certo, os planetas da galáxia podem estar cheios de micro-organismos, mas grandes animais, vegetais e seres pensantes podem ser comparativamente raros. Em 18 de dezembro, havia vastas multidões de trilobitas se alimentando do fundo do oceano e criaturas em forma de lula com suas conchas multicoloridas estavam por toda parte. Nós sabemos o bastante para esboçar alguns detalhes subsequentes. Os primeiros peixes e os primeiros vertebrados apareceram em 19 de dezembro. As plantas começaram a colonizar a Terra em 20 de dezembro. Os primeiros insetos alados voaram em 22 de dezembro. E nesta data também apareceram os primeiros anfíbios, criaturas como os peixes dipnoicos, capazes de sobreviver tanto na terra quanto na água. Os nossos ancestrais diretos agora estavam deixando os oceanos para trás. As primeiras árvores e os primeiros répteis evoluíram em 23 de dezembro, dois desenvolvimentos evolutivos surpreendentes. Nós somos descendentes de alguns desses répteis. Os dinossauros apareceram na noite de Natal. Havia muitos tipos diferentes de dinossauros. A Terra já foi o planeta deles. Muitos andavam eretos e tinham inteligência considerável. Grandes lagartos colidiam violentamente e retumbavam pelas selvas fumegantes. Sem ser notada pelos dinossauros, uma nova criatura, cujos filhotes nasciam vivos e indefesos, estava fazendo sua tímida estreia. Os primeiros mamíferos surgiram em 26 de dezembro. As primeiras aves, no dia seguinte. Mas os dinossauros ainda dominavam o planeta. E então, de repente, sem aviso, por todo o planeta, de uma vez, os dinossauros morreram. A causa é desconhecida, mas a lição é clara. Ficar 160 milhões de anos em um planeta não é garantia de sobrevivência. Os dinossauros pereceram por volta da época da primeira flor. Em 30 de dezembro, as primeiras criaturas que pareciam um pouco humanas evoluíram, acompanhadas de um aumento espetacular no tamanho de seus cérebros. E então, na noite do último dia do último mês, há apenas poucos milhões de anos, os primeiros humanos de verdade ocuparam seu lugar no calendário cósmico. O registro escrito da história humana ocupa apenas os últimos 10 segundos do ano cósmico. Agora, veremos de perto quem eram nossos ancestrais. Uma simples circunstância química levou a um dos grandes momentos na história do nosso planeta. Havia muitos tipos de moléculas na sopa primordial. Alguns foram atraídos pela água por um lado e repelidos por ela por outro. Isso os uniu em uma minúscula concha esférica anexa, como uma bolha de sabão que protegia o interior. Dentro da bolha, os ancestrais do DNA encontraram um lar e surgiu a primeira célula. As plantas minúsculas levaram centenas de milhões de anos para evoluir liberando oxigênio. Mas esse ramo não levou a nós. As bactérias que respiravam oxigênio levaram mais 1 bilhão de anos para evoluir. De um núcleo nu, uma célula desenvolvida com um núcleo dentro. Algumas dessas formas, parecendo amebas, finalmente levaram as plantas. Outras produziram colônias com células interiores e exteriores, realizando funções diferentes. Virando um pólipo preso ao fundo do mar, filtrando comida da água
e desenvolvendo pequenos tentáculos para dirigir a comida até uma boca primitiva. Este nosso humilde ancestral também levou animais guarnecidos com peles espinhosas com órgãos internos, incluindo a nossa prima, a estrela do mar. Mas nós não viemos da estrela do mar. Há cerca de 550 milhões de anos, os filtros alimentadores desenvolveram fendas para guelras, que eram mais eficientes em filtrar partículas de comida da água. Um ramo evolutivo levou aos enteropneustos. Um outro levou a uma criatura que nadava livremente no estágio larval, mas quando adulta ainda estava firmemente ancorada ao fundo do mar. Alguns viraram tubos-ocos vivos, mas outros mantiveram as formas larvais através do ciclo vital e viraram adultos que nadavam livremente com algo parecido com uma espinha dorsal. Os nossos ancestrais agora, há 500 milhões de anos, eram peixes sem maxilares com filtros alimentadores, um pouco parecidos com lampreias. Gradualmente, esses peixes minúsculos desenvolveram olhos e maxilares. Os peixes então começaram a devorar uns aos outros. Quem conseguia nadar rápido, sobrevivia. Quem tivesse maxilares para comer, agora podia usar as guelras para respirar o oxigênio na água. Foi assim que surgiram os peixes modernos. Durante o verão, alguns pântanos e lagos secaram. Então, alguns peixes desenvolveram um pulmão primitivo para respirar ar até chegarem às chuvas. Seus cérebros estavam ficando maiores. Se as chuvas não vinham, era útil poder seguir até o próximo pântano. Essa foi uma adaptação muito importante. Os primeiros anfíbios se desenvolveram ainda com uma cauda tipo peixe. Os anfíbios, como os peixes, botavam seus ovos na água onde eram facilmente comidos. Mas então uma nova invenção excelente apareceu. O ovo de casca dura, posto na terra onde não havia predadores. Os répteis e as tartarugas são dessa época. Muitos dos répteis que saíram do ovo em terra jamais voltaram para a água. Alguns viraram os dinossauros. Uma linhagem de dinossauros desenvolveu penas, úteis para voos curtos. Hoje, os únicos descendentes vivos dos dinossauros são as aves. Os grandes dinossauros evoluíram ao longo de outro ramo. Alguns foram os maiores carnívoros que já existiram. Mas há 65 milhões de anos, todos eles morreram misteriosamente. Enquanto isso, os precursores dos dinossauros também estavam evoluindo em uma direção diferente. Criaturas pequenas e apressadas, com os filhos crescendo dentro do corpo da mãe. Depois da extinção dos dinossauros, muitas formas diferentes se desenvolveram. Os jovens eram muito imaturos ao nascerem nos marsupiais, o vombate, por exemplo, e nos mamíferos. Os jovens tinham que ser ensinados a sobreviver. O cérebro ficou maior ainda. Uma coisa parecida com o musaranho foi o ancestral de todos os mamíferos. Uma linhagem foi para as árvores, desenvolvendo a destreza, visão estéril, cérebros maiores e uma curiosidade sobre o seu ambiente. Alguns viraram babuínos. Mas não é essa a linhagem até nós. Os macacos e os humanos têm um ancestral comum recente. Osso por osso, músculo por músculo, molécula por molécula, quase não há diferenças importantes entre os macacos e os humanos. Ao contrário do chimpanzé, os nossos ancestrais andavam eretos, liberando as mãos para empurrar, segurar e experimentar. Ficamos mais inteligentes, começamos a falar. Muitos ramos colaterais da família humana se extinguiram nos últimos milhões de anos. Nós, com nossos cérebros e nossas mãos, somos os sobreviventes. Há uma ameaça contínua que se estende daquelas primeiras células até nós. Vamos vê-la de novo, comprimindo 4 bilhões de anos de evolução em 40 segundos.
Estas são algumas das coisas que as moléculas fazem depois de 4 bilhões de anos de evolução.